Dando continuidade à nossa disciplina de Sementes 2, agora nós vamos para a aula 4, para finalizar essa parte que se iniciou com o processo de secagem, passamos para o processo de beneficiamento de semente, classificação, limpeza, né? Pré-limpeza, limpeza, classificação, e aí a semente foi classificada em peneiras, foi limpa, e agora ela vai precisar ser embalada, armazenada, para depois ser transportada, que seria a fase final do processo de beneficiamento de sementes e até chegar ao produtor rural, tá? Então vamos fechar essa questão, passar o ponteiro aqui, para a gente seguir adiante, ok? Vamos lá. Então, falando um pouquinho de embalagem, qual que é o objetivo da gente embalar essa semente? Bom, a primeira coisa, eu fiz todo um processo de beneficiamento, nós fizemos, passou por toda a classificação, limpeza. A gente precisa ter um local que essa semente seja depositada e ela permaneça com aquela qualidade que foi determinada no processo de beneficiamento de semente. Então, essa embalagem ela tem que dar esse suporte para que essa semente consiga ficar armazenada em um determinado local. Então, os objetivos principais, de fato, essa embalagem ela tem que estar resistente a essa ruptura, evidentemente, ela não pode rasgar fácil, ela tem que estar protegendo as sementes contra insetos e, de preferência, contra a umidade, né, evitando essas trocas de calor da água com a atmosfera. Então, e claro que nós temos uma legislação que tramita, né, que nos dá base para isso, né, essa questão da embalagem. Então, é o seguinte, essa instrução normativa 9 de 2005, né, a vigência quando fala das embalagens no item 15, né, no item 15.1 está falando que as sementes prontas para comercialização, ou seja, passado pelo processo de beneficiamento, elas devem estar acondicionadas obrigatoriamente em embalagem nova, tá? Então, a embalagem para condicionamento de sementes, ela não pode ser reutilizada, ela é embalagem nova, que pode ser de papel, pode ser de polipropileno, pode ser de algodão, juta ou em outra que viesse autorizada, mas para a semente precisa ser nova, tá? E caso essa semente saia da unidade produtora tratada, ou seja, ela está sendo encaminhada já com tratamento industrial de sementes, esta embalagem, ela só pode permitir, né, a embalagem permitida, não pode ser de polipropileno trançado, algodão e juta e outros, né? Então, não se pode embalar sementes tratadas em polipropileno, algodão e juta, ok? Então, aqui são algumas formas de acondicionamento. O polipropileno trançado, né, o plástico, tá aqui essa embalagem para a gente mostrar, embalagem plástica, aqui da semente farroupilha, mostrando a embalagem de polipropileno. Nós temos as embalagens metálicas, né, que geralmente são hermeticamente fechadas, as embalagens de plástico e as embalagens de papelão multifoliolado, né, que geralmente são as mais comuns, tá? Que podem ter um alumínio no interior ou não. Aqui já é um processo para a gente observar o enchimento, né, dessas embalagens, né, de sementes nos sacos de sementes, né, de papel, de papelão. Aqui, sementes em papelão, né, da Morgan, da Dow. E aí, quando a gente faz finaliza esse processo de embalagem, a empresa produtora, primeiramente, já precisa armazenar essas sementes. Mas como é que eu armazeno essas sementes? Como é que a empresa armazena essas sementes? Tem também, dentro da Instrução Normativa número 9 de 2005, a determinação de como que pode fazer esse armazenamento dessas sementes depois de embaladas, tá? Então, essas sementes, sejam embaladas a granel ou em sacos, elas poderão ser, esse armazenamento pode ser efetuado pelo produtor de sementes, no caso a empresa produtora, ela tem essa estrutura sob sua responsabilidade, o armazém, né, mediante o contrato de prestação de serviços. E, uma coisa importante, né, no item 16.4 da lei, fala que no controle desse armazenamento de sementes, ou seja, as embalagens, seja granel ou embalagem em sacos, elas devem ser registradas com, no mínimo, essas 9 informações, né, que vai do nome do produtor,
prestador de serviço, número do lote, espécie, cultivar, categoria, se é semente certificada de primeira geração, segunda geração, S1, S2, qual a safra, número de unidades por lote, qual que é o número de bags ou o número de sacos daquele lote, peso por unidade e entrada e saída por lote. Então, precisa de ter, no mínimo, essas informações ao armazenar as embalagens, tá? Aí vem a questão de como é que eu vou empilhar esses sacos de sementes ou esses bags. Então, no item 16.5, revela que as pilhas deverão ser formadas por lotes da mesma cultivar, identificadas por meio de ficha, evidentemente, organizadas sob prateleiras, estrados ou pisos adequados, que permitam a perfeita conservação. Então, evitando aquela condição de exposição direta à água, à umidade, ao calor, né? Os lotes devem ser dispostos de forma que possuam no mínimo 2 faces expostas. Então, nesse empilhamento de sacos de sementes, essas sementes elas precisam ter uma distância, né? Elas têm que ter 2 faces dessa pilha expostas, com espaçamento entre pilhas e entre pilhas e as paredes, que permitam a amostragem representativa. A gente vai mostrar a foto. E os lotes de sementes armazenados a granel ou embalagem de tamanho diferenciado, no caso dos bags, né, deverão estar acondicionados de forma a preservar sua individualidade e permitir essa amostragem representativa. Então, a gente, para colocar aqui um esquema, né, de um armazém, então, a radiação solar, ela incide sobre esse telhado, então essa cobertura geralmente ela tem que ser branca, com uma manta de isolamento, né, de temperatura. As entradas de ar, o ar quente ele tem que subir e aí tem que ter esse exaustor, né, nessa estrutura, fazendo com que esse ar quente suba e o ar frio fique, que ele é mais pesado, né, e ele fica abaixo dessa pilha de sementes. Então, a ideia é fazer com que tenha esse exaustor para retirar o ar quente e a entrada do ar frio circulando nesse armazém, tá? E aqui a disposição das pilhas, né? Então, 2 faces expostas, pelo menos, né? Esse aqui tem 3, ó, 3 faces expostas. E provavelmente aqui atrás tem uma distância da parede, fazendo com que essa pilha de sementes fique exposta para, por exemplo, no caso de amostragem. Essas sementes estão acondicionadas sobre, né, estrados de madeira, né, aqui uma outra foto sobre estrados de madeira, aqui mostrando só o espaçamento das paredes, né, e a distância entre pilhas. É importante ter isso, né? Aqui fotos do empilhamento de sementes. Aqui uma outra foto, né, do processo de empilhamento. Aqui o processo, eu quis mostrar aqui a questão da etiqueta dessas sementes, né, nos sacos de sementes. Acho que é importante, não? O lote, a peneira, a validade do teste de germinação são informações importantes, categoria da semente, visando identificar corretamente esse lote para comercialização posterior, ok? Aqui, ó, certificada, né, a etiqueta de certificação. E aí a gente passa para a última fase, que é a fase de transporte dessa semente. Beneficiou, classificou, limpou, embalou, armazenou. Foi feita a venda, vai ser feita a logística de transporte para as revendas ou diretamente para o produtor, nós precisamos transportar essas sementes. Qual é o principal modal que se utiliza para transporte de semente? É rodovia, é caminhão, é mediante modal rodoviário. Então, vamos nos ater aqui no Brasil pelos modais rodoviários, né? Pelo modal rodoviário, caminhão mesmo. Então, nós temos algumas fases que determinam quais cuidados que a gente tem que ter em alguns momentos desse transporte. Então, costumo falar o seguinte: o transporte é a fase final do processo, né, de produção da semente. E é tão importante quanto as demais. Porque se a gente faz todos os processos de beneficiamento, de colheita, né, que vem desde o processo de produção desse campo de produção, colheita, beneficiamento, e a gente transporta essa semente de maneira errada ou de maneira não adequada, nós estamos perdendo aquela qualidade que a gente custou tanto a conseguir. Então, é importante que a gente trabalhe dentro de uma unidade de beneficiamento junto ao gerente, né, aos responsáveis pela UBS,
mas também trabalhando junto com o motorista, né? O dono do caminhão ou da empresa que transporta, né? Esse caminhão, fazer um treinamento mesmo, conversar com os motoristas para que se evite alguma coisa, né? Então, vamos dar exemplo, coisas simples, que é importante a gente passar isso ao motorista e às empresas que fazem transporte. Então, antes do carregamento né, antes de carregar o caminhão, limpar a carroceria, secar a carroceria, não deixar água na carroceria, né, retirar o material contaminante, às vezes tem algum outro resto de sementes que veio de um outro campo, solo, algum resto de sementes de outras espécies, então é importante retirar esse material contaminante. Tem que tomar cuidado com as quinas da carroceria, se não tem quina viva, se não tem um pedaço da carroceria que está soltando, para evitar os rasgos desses sacos de sementes. Verificar se há furo na lona que vai cobrir essa carga, né? Num período de chuvas, por exemplo, isso é importantíssimo, né? Se cai água, se a lona está furada, se cai água nas sementes, pode ocorrer um processo de deterioração, né? Antes de chegar. Durante o carregamento, é importante de fazer uma fiscalização junto ao motorista, né? Com mapa de cargas, né? Esse motorista vai receber um mapa de cargas para identificar, e muitas vezes a carga ela não é composta só de um lote de sementes ou só de uma espécie, né? Então, é importante ter esse mapa de cargas de sementes, aonde vai ficar cada lote de sementes ou de espécies, é importante ter. Fiscalizar essa carga dessas sementes, no momento do carregamento, né? A semente tem que estar viva, então não se pode tratar um saco de sementes igual um saco de adubo, né? A semente é viva, tem que evitar injúria, o dano, né? As quedas desse saco de sementes numa altura considerável. Verificar os lotes, se foram devidamente separados de acordo com esse mapa de cargas. Então, há um mapa, o motorista, junto com os encarregados da UBS, verificar se esses lotes foram separados. Não colocar nenhum tipo de carga sobre os sacos de sementes, né? O caminhão que vai transportar semente, ele não vai colocar nada sobre esse saco de semente. Ah, mas a carroceria está só na metade, posso carregar mais uma outra coisa? Não, não pode. É saco de semente, porque a semente tem que estar viva, tem que evitar os danos, tá? Evitar paradas desnecessárias em algum momento. A gente pode estar falando pós-carregamento, se o motorista junto com a empresa, verificar se a documentação que está junto ao motorista está correta, nota fiscal, certificado das sementes, boletim de análise de sementes ou qualquer um documento que ateste essa análise de sementes. E durante a viagem, dá preferência ao motorista, informar o motorista, preferência para viajar em horários com temperaturas mais amenas. A gente sabe que é difícil isso num processo de transporte, né, de viagem. Mas, se for possível, né, fazer essa viagem em horários com temperaturas mais amenas, visando evitar um calor excessivo às sementes. Evitar exposição de sementes ao sol, calor excessivo, principalmente nas paradas, né? Ao parar para abastecimento, para almoço, para dormir, evitar a exposição dessas sementes a um local em que possa prejudicar esse lote de sementes, ou ao sol, ou à chuva, ou ao calor excessivo. Então, procure a sombra, procure locais mais com cobertura, ou verifique se essa lona não tem nenhum tipo de problema que possa causar um vazamento de água de chuva, por exemplo, nas sementes. Então, é importante nesse transporte trabalhar junto à empresa de transporte ou ao motorista, caso ele for autônomo, mostrando a importância desse transporte correto até que essa semente chegue às empresas de revenda, né, saindo da empresa produtora para uma empresa de revenda ou diretamente ao produtor. E ao chegar esse material de transporte, seja na revenda, seja na fazenda diretamente, também fiscalizar esse transbordo, essa descarga dessa semente com os mesmos cuidados, né? Evitar que a semente bata, limpar o local de armazenamento dessas sementes nas revendas ou nas empresas, nas fazendas, né? E eliminando todo e qualquer tipo de estresse que essa semente possa ter antes do processo de semeadura. Assim, a gente vai conseguir
manter essa qualidade que foi construída com muito cuidado, né? Desde o processo de campos de produção, passando por colheita, passando por beneficiamento de sementes, embalagem, armazenamento e chegando ao transporte, que é a fase final, ok? Bom, finalizamos essa parte de beneficiamento e manutenção de qualidade de sementes. Próxima aula a gente vai trabalhar com esses patógenos associados às sementes, né, para a gente finalizar e fechar essa parte, essa disciplina, na verdade, de sementes 2, ok? Estamos sempre à disposição para dúvidas. Abraço, até mais.